Olá, olá, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez ao vivo para trazer a palavra do Senhor para a sua vida. Hoje é sábado e aqui em Porto Velho, Rondônia, 22 horas e 51 minutos. Nós vamos fazer alguns convites para trazer a palavra do Senhor. Estamos aqui ao vivo. Deus é maravilhoso. Grandes coisas o Senhor tem feito na nossa vida. Não há nada impossível para o Senhor. Acabamos de chegar de um culto, de um lar abençoado. Ali naquele lar, Deus se fez presente. E nessa noite de sábado, eu venho aqui para trazer a palavra de Deus para a sua vida. Glória a Deus. Estamos aqui fazendo alguns convites. Para estar orando pela sua vida. Dizer para você que não desista. Por mais que esteja difícil a aprovação, por mais difícil que esteja, mais difícil que esteja a situação que você está passando, mas eu digo para você que na presença do Senhor somos mais que vencedores. Glória a Deus. Estamos com uma campanha de oração no grupo do WhatsApp, Vaso nas Mãos do Oleiro. 38 mulheres orando e intercedendo para que Deus venha libertar, venha curar, venha operar com as suas maravilhas. Tem pessoa que encontra comigo e fala, tá tão difícil a caminhada, tá tão difícil continuar, mas eu continuo dizendo, não desista.
A palavra de Deus diz para nós que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. E eu quero orar por você essa noite. Aleluia, glória a Deus. Estamos filtrando aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez você está aí na sua casa pedindo uma resposta da parte do Senhor. Talvez você está pedindo, Senhor, fala comigo. Estou tão cansado, tão cansada, tão aflito, tão aflita. Mas vamos continuar, não é verdade? Nós não podemos olhar para trás. Essa aqui é a verdade. Temos que olhar para frente. Paz, Senhor, pastora Terezinha. Não sei se o meu som está indo aí. Como é que está o som? E nós vamos estar trazendo a palavra do Senhor nessa noite. Quero agradecer a Deus nessa tarde que estivemos ali na casa da missionária Conceição, culto de família, que nós estamos aqui agora trabalhando com os lares, perseverando, levando a palavra, porque o certo é que a verdade da palavra, a palavra de Deus, ela tem que ser pregada a todo momento. E muitas pessoas, irmãos, estão sem força de ir para a igreja, estão sem força de orar, de buscar a presença, estão sem força de jejuar. E nós sabemos que o adversário da nossa alma, ele trabalha terrivelmente, né? E não tem sido fácil. Nós que trabalhamos com a obra de Deus, nós sabemos que o inimigo, ele luta de dia e de noite contra nossas vidas, contra a vida dos nossos filhos, mas nós não podemos parar de orar, não podemos parar de clamar, né? Não podemos parar de pedir que o Espírito Santo nos ajude a continuar nesse propósito de oração. Nós sabemos que o Senhor, Ele tem grandes planos na nossa vida e na vida da nossa família. Paz, Senhor, irmã Conceição chegou aí, missionária Conceição, aleluia, Deus abençoe, foi bênção hoje, né, missionária? Bênção de Deus, né? Eu vim aqui para agradecer a Deus também nessa noite. O inimigo, ele tenta, mas ele é um perdedor. E nessa noite eu quero trazer aqui uma palavra da parte de Deus. Nós vamos falar um pouquinho sobre cura interior. Nós sabemos que muitas pessoas têm deixado de ir à igreja,
tem deixado de buscar a presença do Senhor, porque sofreu algum tipo de complexo, algum tipo de complicação, de situação dentro da igreja e se afastou. Ou então, quando não, alguma coisa que aconteceu dentro do seu lar e essa pessoa, ela desistiu, não quer mais buscar a presença do Senhor, não quer mais orar. E a pessoa que conhece a palavra de Deus, ela, mesmo que esteja fora, que vá buscar alguma coisa lá que está no mundo, ela nunca vai ser a mesma pessoa, porque ela teve um encontro com Deus. Ela teve um encontro com o Senhor. E uma pessoa que tem um encontro com Deus, ela foi selada. Ela foi marcada. Por isso, você que tem filho, você que tem filha, marido, parente, que você falou ou está falando, poxa, fulano estava congregando, estava firme, agora está fora da presença, não quer mais ir, não quer mais compromisso, né? Não temas, porque o Senhor, Ele vai buscar lá onde essa pessoa está. Você crê? E eu vim aqui essa noite para trazer uma palavra de cura interior. Esse é o nosso tema. E como subtítulo, vencendo todo complexo que tem na sua vida. E para nós apresentar essa palavra, eu quero trazer o livro de Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 5, que diz assim: em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Então, para iniciar essa live, eu quero trazer uma introdução dessa palavra, dizendo que os complexos existentes na vida de uma pessoa acabam aprisionando ela, não só no mundo espiritual, no mundo emocional, como também no mundo material. E você veja que uma pessoa complexada, uma pessoa temerosa, né? Ela coloca dificuldade em todas as situações. Por quê? Porque os sentimentos dela, as emoções dessa pessoa estão misturadas, estão todas bagunçadas. Essa pessoa muitas vezes sofreu um trauma, sofreu uma decepção, uma desilusão. E por isso que muitas vezes as pessoas, elas querem ser curadas, mas elas não conseguem chegar até o apoio da cura. Então, vamos falar um pouquinho do apóstolo Paulo, servo do Senhor, constante na palavra de Deus. Nesse versículo que nós falamos, 2 Coríntios 7,5, quando ele dizia: em tudo fomos atribulados, lutas por fora,
temores por dentro. O que ele estava fazendo ali naquele momento era abrindo o seu coração. Ele estava testemunhando que ele tinha ido à cidade de Macedônia, mas ele sofreu e enfrentou muitas situações que deixaram ele com medo. Ele era um apóstolo. Chegou aí a minha querida, né? Minha querida, linda madrasta, mãezinha, mãe espiritual, mãezinha do coração. Um beijo, minha querida. Tô com saudade de você. Então, quando nós vamos pregar a palavra de Deus na espiritualidade e no lado emocional, trabalhando com a cura interior, nós temos que ter muita vigilância, muita orientação, porque a verdade é: Cristo veio para nos libertar de todas as angústias, de todos os complexos, de todas as dificuldades, mas no decorrer do caminho, aqui, nessa introdução que nós fazemos, chegou a Poliana ali. Beijo, Poliana, abraço grande para você, bom final de semana, Deus abençoe. Nós encontramos aqui, falando em cura interior, uma grande complicação na mente, na alma e no espírito daquela pessoa. Tantas pessoas que estão vivendo com depressão, com crises de ansiedade, com complexos de inferioridade, com medo. E aqui nós estamos citando inicialmente 2 Coríntios 7,5, porque o apóstolo Paulo, homem preparado, homem provado por Deus, aprovado para o seu ministério, quando ele fez aquela viagem para a Macedônia, lá no livro de Atos, capítulo 16, 9, diz a palavra de Deus que Paulo estava exatamente no lugar que Deus lhe mandou. Agora eu pergunto para você, ele foi enviado para aquele lugar onde tinha pessoas de todas as espécies, de todas as personalidades, caráter. E diz a palavra de Deus, se você ler direitinho Atos 16 e 2 Coríntios 7, que ele passou tanta luta naquela cidade, mas certamente ele foi enviado porque ele tinha forças para suportar tudo que ele ia passar lá. E agora, nesse momento, olha o desenrolar da obra de Deus. O Senhor está me trazendo a missão de Deus na nossa vida. Você sabe que muitas vezes o Senhor nos leva para uma missão, a gente sempre pensa que dá tudo certo, e vai dar tudo certo, mas a gente pensa que no meio do caminho só vai ter flores. Não, queridos, vai ter os espinhos também.
né? E a palavra fala que Paulo, ele estava lá em Macedônia e ele precisou lutar em oração e jejum para ele não ser absorvido pelos problemas de fora, que acaba entrando e criando situação. Então, o que Deus vê nesse momento? O que você vê nesse momento? Tem pessoas que ela é chamada para uma missão e de repente ela vai embora. Sabe por quê? Porque ela começa a missão, começa a ver tribulação, começa a haver situação adversas, lutas, dificuldade. E nesse momento eu te pergunto, em se tratando de vencer um desafio de complexo de inferioridade, de medo, pessoas que sofrem que são criticadas, que vivem baixo autoestima, que sofrem bullying, pessoas que foram oprimidas dentro da igreja, no trabalho, em casa, pela família, pela parentela. Essas pessoas acabam carregando com ela dores na sua alma, dores no seu coração. E não tem como isso não transformar em uma doença de ordem emocional e espiritual. Não tem como. Mas eu quero trazer aqui como que nós vamos conseguir nos levantar, ou então quem já está de pé, continuar de pé para continuar sua missão. De repente eu estou falando com alguém aqui que posteriormente vai entrar nessa live, que ela não trabalha na missão de uma igreja, mas ela trabalha numa missão dentro do seu local de trabalho, na sua área profissional. Talvez a sua missão é no seu casamento. Talvez a sua missão é com seus filhos. Talvez a sua missão é com aquela pessoa complicada, aquele parente complicado, que a gente já não quer mais atender o telefone, não quer falar mais. A gente quer fugir, a gente quer sumir, mas às vezes através de você, Deus pode trabalhar na vida dessa pessoa, sabia? Uma oração faz toda a diferença. E quando nós somos abordados por esses complexos de inferioridade, quando nós absorvemos problemas de pessoas do passado, nós não queremos mais voltar lá. Nós não queremos mais encontrar com aquelas pessoas. Isso é um fato. Então vamos aprender aqui um pouquinho. Eu quero trazer para vocês aqui, dentro da palavra de Deus, alguns homens de Deus que eles conseguiram vencer os seus complexos apesar de toda dificuldade. E quero dizer para você, há um futuro para a tua vida, mas você precisa começar a orar pela sua cura interior. Você começa a falar com Deus aquilo que está te prendendo na sua alma, no seu espírito, para que você seja liberta. Quem sabe seja um medo, quem sabe seja uma angústia,
Quem sabe seja uma aflição. Como eu falei, eu deixei o meu e-mail destinado a receber cartinhas de pessoas e eu andei lendo algumas coisas. Gente, tem pessoas que elas não querem voltar em certas cidades. Tem pessoas que não querem mais falar com a família. Tem pessoas tão magoadas, tão feridas, que não querem voltar mais lá naquele pastor, naquele padre, de tão magoadas que estão. Tem pessoas que estão brigadas há muito tempo, anos, sem se falar e não consegue, está travado. Há uma dificuldade. Tem medo de ser criticadas. São vidas que foram oprimidas pelo adversário e oprimidas também por palavras e ações de pessoas que não têm consideração nenhuma com o ser humano. Você encontra no meio do caminho pessoas que estão com muita raiva, com muito desprezo. Mas por que ela está assim? Porque ela passou por uma situação muito complicada. E nessa hora nós precisamos entender que quando nós somos feridos na alma, feridos no espírito, feridos no coração, existe o tempo do trabalhar de Deus na nossa vida. Chegou aí a missionária Rosimeire. Meire, um beijo, paz do Senhor, querida, Deus abençoe. Compartilhe essa live. Nós estamos falando nessa noite sobre cura interior. Pessoas que abandonaram a casa de Deus, que abandonaram a família, que abandonaram os parentes, que se sentem complexados, pais, querida. E eu comecei a ler as cartas e eu comecei a chorar, porque comecei a ver que tem tantas pessoas que estão precisando de libertação. Mas eu tenho que entender como chegar nessas pessoas, porque não é assim de qualquer maneira. Com o passar do tempo, nós vamos tendo maturidade espiritual para resolver os problemas, não só da nossa casa, mas da obra de Deus, da missão e das pessoas que nos chamam para que sejam pastoreadas ou então sejam apresentadas como um paciente na terapia. E olha, gente, é um assunto muito delicado. Não é fácil. Então, essa questão da cura interior, essa questão de vencer os complexos, como eu falei aqui, 2 Coríntios 7,5, que Paulo, o apóstolo, disse: em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Ele estava dizendo exatamente, não era de um lugar que Deus não mandou ele ir. Pelo contrário, ele estava no lugar exatamente onde Deus mandou ele ir, na Macedônia. Só que ele se deparou com um conflito muito grande, que deixou ele mesmo, como apóstolo, muito abalado.
Que tem pessoas que pensam assim, não, mas agora ela é terapeuta, ela é pastora, isso, aquilo, então ela não tem nenhum problema. Não é assim, não. Aqui, olha, na palavra do Senhor fala que Paulo, o apóstolo, nesse estudo que eu fiz, que ele foi amando do Senhor Jesus para aquela missão, mas ele estava atribulado. Então, como que nós vamos vencer esses complexos? Primeira coisa que eu quero falar muito aqui, que eu já venho falando em algumas palestras que eu tenho no outro canal do YouTube, Ana Redana Psicanalista, é sobre o medo. A maioria das pessoas que se comunicam comigo, elas falam, eu tenho medo. Mas do que você tem medo? Aí você tem que começar a extrair daquela pessoa a profundidade. Gente, tem pessoas morrendo de crise de ansiedade. Tem pessoas morrendo de depressão, sabia? Porque a ansiedade, a depressão, a fobia, o medo, o pânico causa infarto fulminante. É uma situação muito séria. Então eu quero trazer aqui uma pessoa que é muito conhecida na palavra de Deus, que é Moisés. Vamos falar um pouquinho de Moisés? Você anota aí Êxodo capítulo 3, versículo 10 a 14, que eu não vou ler a palavra aqui. Moisés, ele conheceu o Egito. Ele sabia quantos guardas tinha lá, quantos portões. Ele sabia quantas barreiras tinha para chegar até Faraó, porque ele foi criado ali dentro do Egito. Só que ele também conhecia todas as sentenças que eram dadas para aquele que afrontasse o soberano do Egito. Então, por isso que Moisés, ele teve medo quando Deus falou para ele que ele tinha um chamado de libertar o povo da escravidão. Por várias vezes você vai ver na palavra de Deus que Moisés ficou com medo. Ele argumentava com Deus e dizia, eu não tenho condições de ir, Senhor, buscar esse povo. E o Senhor dizia, não, mas é você. Sabe o que eu entendo com isso? Que enquanto você vai fazendo o que Deus quer que você faça, Deus vai te curando no meio do caminho. No meio do caminho da sua missão, o Senhor vai trabalhando nas suas complexidades, nos seus medos, nas suas angústias, nas suas aflições. Porque Deus trabalha de uma maneira, gente, sobrenatural. Nós não entendemos. É muito forte o trabalhar do Senhor. Então Moisés, ele argumentava, por quê? Porque apesar dele ser criado e toda aquela história dele ter fugido, tal, depois você lê lá o livro de Êxodo, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, você vai ver ali que Moisés passou 40 anos no deserto sendo preparado. E hoje em dia a preparação não é 40 anos, não. Eu vou te falar que não é nem 40 dias, viu, Rosimeire? É 4 dias a preparação. Aí o Senhor fala, vai. Ai, mas eu não quero.
Eu não quero mais ir, eu não quero fazer. Será que você está assim na sua casa? Talvez você não esteja assistindo essa live ao vivo, mas de repente você vai estar assistindo numa madrugada, no outro dia. Essa live vai estar em todos os meus canais do YouTube, Facebook. E por favor, compartilhe essa live. Pessoas precisam ouvir a palavra de Deus, pessoas precisam ser curadas, libertas, tratadas para fazer cumprir a sua missão. Então, cada dúvida que Moisés tinha, Moisés entrava num particular com Deus, para que ele tivesse certeza que ele não estava sozinho naquele negócio. E Deus sempre assimilava e sempre falava para ele: não temas, Moisés, eu sou com você, né? Porque o medo, ele paralisa as pessoas. O complexo de inferioridade, ele paralisa as pessoas. A decepção paralisa as pessoas. Pessoas que são decepcionadas com casamento. Não querem se casar mais. Pessoas que são decepcionadas com igreja. Não querem mais ir. Você convida, não quer ir. Pessoas que são decepcionadas com amigos, com trabalho, que passaram por situações de humilhação. Eu falo isso com categoria porque eu vivi isso muitas vezes na pele. Porque as pessoas de fora, elas valorizam mais o que você tem de material do que a sua essência. Que coisa triste. Muito triste isso. Então estava ali Moisés. Só que muitas vezes na nossa vida, o medo, ele acaba se tornando uma opressão maligna, diabólica, para nos paralisar, para nos derrotar justamente naquela missão que Deus tem para a nossa vida. Porque quando eu falo em missão, antigamente eu via a palavra missão como obra de Deus somente. Mas a verdade é que a missão não é só a obra de Deus. Existem várias missões. Como eu disse agora há pouco, casamento, trabalho, responsabilidades, situações. É por isso que há muitos divórcios. É por isso que há muitos desentendimentos. É por isso que há muitas situações de dificuldade, de que ela quer ir, ela tem medo de enfrentar o medo. Ela tem medo de enfrentar pessoas. Então as pessoas estão decepcionadas. E elas saíram da igreja, elas foram embora. Quando elas não saem da igreja, elas saem do casamento. Quando elas não saem do casamento, elas saem do trabalho. Quando elas não saem do trabalho, seja bem-vinda, Fabiana. Midiane, abraço para você, Midiane. Deus abençoe. Fabiane, seja bem-vinda. Nós estamos falando aqui, Midiane, sobre cura interior, sobre os complexos de inferioridade, sobre as decepções que acontecem no meio da nossa missão, que nos tira da direção, que nos afasta do caminho e da missão que Deus tem para conosco. Então, quando vem essa mentira, quando vem a derrota, quando vem o medo,
que o medo ele é a base. Ele é a base. Dentro do medo existe uma escala mais profunda de coisas terríveis que nos leva a ser puxados para o fundo do poço. Quem não passou aí por uma depressão? Quem não passou aí por uma angústia? E eu, quando estava lendo as cartas e também conversando com uma pessoa específica, eu fiquei pensando, meu Deus, o Senhor está me chamando de novo para abrir esse ministério em Porto Velho. Meu Deus, as pessoas estão tão feridas, estão tão magoadas, que quando você vai pregar a palavra do Senhor, a pessoa já faz assim, para. Não é verdade? Mas acontece que a missão, dentro desse projeto aqui, dentro deste trabalho que eu estou fazendo de cura interior, a missão ela é individual. Eu não sei o que está acontecendo na sua vida. Eu não sei o que você precisa fazer. Mas uma coisa eu tenho certeza. A cura, ela está com o Espírito Santo. A cura espiritual e emocional. E são bases que nós temos que trabalhar. Eu sou pastora missionária Ana Redana, sou terapeuta cristã, trabalho com adultos, atendo agora adolescentes. E não é fácil, gente. Não é fácil você mostrar a palavra do Senhor para as pessoas hoje. Mas você tem que continuar com a tua missão. Então nós estamos falando aqui, falamos a respeito de Paulo lá na Macedônia, que ele estava exatamente onde Deus queria, mas ele não sabia que ia encontrar tantas pessoas feridas, magoadas, entristecidas, falando mal, destruídas, e ele teve que enfrentar. Por isso ele deixou esse versículo ali, 2 Coríntios 7, versículo 5, né? Isso. Em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. E Moisés, na continuidade que nós estávamos falando, uma das bases na vida de Moisés era o medo. Mas por quê? Porque lá atrás, quando ele foi criado no Egito, quando ele foi criado como um egípcio, onde teve um movimento para ele sair fora daquele povo, porque Deus o estava chamando, ele se sentiu menosprezado. Imagina você ser criado numa família e de repente Deus arrancar você daquela família e levar você para longe e dizer que não, que aquela família não era sua. Olha quanta mágoa, quanta tristeza, quanta decepção, quanta frustração. E depois de tanto tempo ainda uma pessoa vem e fala, você vai ter que voltar lá. Eita Jesus! Então nessa noite nós estamos falando como vencer os complexos. E o tema é cura interior. E eu quero dizer para você que tem sofrido situações de inferioridade, abalo emocional no seu trabalho, sabe, aqueles risinhos de pessoas que falam assim, eu sou seu amigo, mas não é verdade. Eu venho dizer essa noite aqui para você, não se abate com isso.
Mas o que eu faço? O que eu falo para você, a primeira coisa, a base. Nós trouxemos aí um tema maravilhoso essa semana, das 3 chaves. A oração, o jejum e a meditação da leitura da palavra de Deus. É verdade, a cura interior nos liberta, Fabiana. Então, o que acontece? Quando nós estamos vivendo situações adversas, nós pensamos assim: como que eu vou subir o morro? Como subirei ao monte do Senhor? Como elevarei os meus olhos para os montes? Como pregarei a palavra de Deus? Mas é na caminhada que vem a tua cura. Vamos falar um pouquinho do complexo de inferioridade com base na história de Gideão. Depois você lê aí, livro de Juízes, capítulo 6, versículo 11 a 16. Gideão era um homem que ele estava vivendo um momento de grande conflito no meio do povo dele. Gideão, ele estava sendo massacrado pelos inimigos. Você sabia disso? E dentro daquela luta de Gideão guardava dentro dele um sentimento de inferioridade. Ele se sentia tão pequeno que foi isso que levou ele a se esconder lá dentro do lagar. Está no versículo 11 de Juízes 6. Só que a sua família, olha o histórico. Por que havia complexo na vida dele? Gideão, ele vinha de uma família que era inferior a todas as famílias daquele povo. Então ele tinha um complexo de inferioridade. E o complexo de inferioridade, ele vem ligado ao medo, ao desprezo, ao massacre. E diante de todas essas situações que levou ele a se esconder, de repente aparece Deus, levanta a autoestima dele e diz para ele assim: ô homem valente, ô homem valoroso, eu sou contigo. Já pensou? O cara tá ali na pior, a família dele é a mais pobre de todas, escondido no lagar, e aparece Deus na vida dele dizendo: te levanta, varão valoroso, eu sou contigo. Aleluia, oh glória a Deus. Quantas vezes nós nos sentimos tão pequenos, tão desprezados, tão amargurados, tão complexados. Já passou pelaquela fase que você quer explicar para alguém o que você está passando e ninguém entende? Pois é, tem essa fase também. Mas eu venho aqui dizer para você que você não precisa explicar para ninguém. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor diz para mim, diz para você que quem nos justifica é o Senhor nosso Deus. Então, o complexo de inferioridade, ele inibe a capacidade da pessoa. O complexo de inferioridade, ele faz a pessoa não acreditar nela mesma. Não, eu não sou capaz. Acabou as minhas forças. Eu não tenho mais força de orar, eu não tenho mais força de ir para a igreja, eu não tenho mais força de falar com a pessoa, eu não tenho mais força de falar com o marido, eu não tenho mais força de cuidar de filho, não é assim? E naquela situação de inferioridade, eu tenho um pensamento que eu vejo a situação de Gideão, mas eu compreendo nesse momento o que Jesus vivia no meio daquele povo
escribas, fariseus, saduceus. Imagina Jesus. E Jesus, ele nos compreende, sabe por quê? Porque mesmo ele sendo Deus grandioso, que criou todas as coisas, ele veio à terra, foi capaz de se humilhar, veio em forma humana, sabendo que ele seria exaltado acima de tudo. Deixo para você Filipenses capítulo 2, versículo 1 a 10. Por isso que Jesus deixou essa garantia para nós, porque quando ele veio, ele passou todo tipo de complexos, humilhações, massacre. Mas aí Lucas escreveu no seu livro, no capítulo 14, versículo 11, dizendo que todo aquele que for humilhado será exaltado, e todo aquele que for exaltado será humilhado. Mas no momento que nós estamos vivendo uma história difícil, delicada, constrangedora, pode vir alguém com esse versículo e dizer: olha, você está sendo humilhado, Deus vai exaltar você. Naquela hora você não quer ouvir isso, você só quer chorar, você só quer. Aleluia. Mas eu acredito numa coisa: o Senhor nos comprou por um alto preço e cada um de nós tem um valor para o Senhor. E esse alto preço foi o sangue de Cristo. Existem momentos quando eu vou atender alguém na terapia que eu falo: Senhor, me ajuda. Porque a pessoa ela está numa profundidade tão grande, o poço do fundo dela é tão forte, que para mim encontrar a raiz do problema, só o Espírito Santo para me ajudar, sabia? Mas eu quero continuar. A cura interior, ela se revela na nossa vida em várias etapas. Tem começo, meio e fim. Tem o trabalhar de Deus. Quando é necessário, tem o trabalhar humano, que muitas pessoas ainda não aceitam o remédio controlado, não aceitam a terapia, não aceitam, porque nós não podemos viver só na espiritualidade. Existe sim casos que eu acompanhei que não foi necessário eu encaminhar para o psiquiatra, porque Deus, ele fez uma cura tão profunda, ele entrou com uma cura, com uma libertação tão profunda, que a pessoa, ela se levantou pelo poder de Deus. Porque eu digo que é toda a glória para o Senhor. Então, continuando nessa noite, você que vai entrar posteriormente, nós estamos falando a respeito de cura interior, vencendo os complexos. Eu sou pastora missionária Ana Redana, da Igreja Vasos nas Gonzoleiro. Falo de Porto Velho, Rondônia. E eu quero trazer para falar um pouco sobre a autocompaixão. O que é a autocompaixão? Vamos lá? Eu separei uma palavra que está em 1 Reis, capítulo 19, depois você lê na sua casa, versículo 9 e 10. Nós vamos falar de Elias. Elias, na palavra de Deus, foi um dos profetas mais usados por Deus. Mas mesmo assim, no momento
chave. Quando Jezabel mandou um recado para ele, ameaçando ele de morte, ele fugiu, se escondeu numa caverna. Sabe por que isso aconteceu? Porque, como diz a palavra, Elias era humano e sujeito às mesmas paixões carnais que nós somos. Então, se você está fugindo de alguma coisa, eu não vou falar para você continuar fugindo, mas eu vou te convidar a encarar os seus medos de uma forma que não seja atropelados. Eu quero trazer para você nessa noite um ensinamento com base na palavra de Deus, mas dizer para você também que não é só você que está sofrendo isso. Exatamente, Fabiana. Todos nós fugimos. Então, o que aconteceu com Elias? Quando ele estava dentro da caverna, você já percebeu que nos lugares mais terríveis é quando Deus aproxima de nós? Na sua fase mais ruim, quando todos te desprezarem, todos te deixarem, quem vai encontrar com você vai ser o Senhor. Aleluia! Foi isso que aconteceu comigo várias vezes. Quando eu estava no fundo do poço, quando eu olhava de um lado para o outro, quem veio me encontrar foi o Senhor. Então aquele homem, ele estava com medo de Jezabel, ele era um profeta. Ele era um homem, um dos profetas mais usados por Deus. Mas ele era um homem. E ele estava ali dentro daquela caverna quando Deus apareceu e perguntou para ele por 2 vezes: Elias, que fazes aqui? Aleluia, glória a Deus. Na primeira vez ele não falou nada, mas na segunda vez é aonde é tratado, aonde Elias é tratado. Deixa eu te falar. Quando Elias começou a desabafar com Deus, dizendo: eu estou sozinho, os profetas foram mortos, aquela mulher está me ameaçando. Naquele desabafo estava acontecendo o processo da cura e libertação de Elias para continuar a missão que ele tinha na terra. Aleluia. Quando Deus tem uma missão na sua vida, ela não fica pela metade. Nós que pensamos assim, agora acabou tudo. Quem sabe você tem uma missão no teu trabalho. Quem sabe você está querendo fugir do seu trabalho, você está querendo ir embora, você está querendo trocar de local. Então, naquele momento que Elias estava desabafando e a cura estava acontecendo, e ele contando que ele estava sozinho, porque realmente, né, todos os profetas haviam sido mortos. A sua fala para o Senhor era o quê? Era uma fala de autocompaixão. Ela era cheia de autocompaixão. O que é autocompaixão? Ah, Senhor, eu não vou porque está acontecendo isso, eu não quero mais, eu estou decepcionado. Eita glória, eu estou decepcionada, acabou tudo para mim, eu estou com raiva. Aleluia! Ramanto kebia subianda remanaste. Aleluia! Mas a resposta de Deus, ela foi desafiadora. Ela foi tratando com a cura interior, tratando a autocompaixão de Elias, mas desafiando ele, dizendo assim:
sai da caverna, volta, porque você tem a missão ainda de ungir o rei de Hesbrom. Eita glória! Já pensou? A autoridade de Deus na vida de Elias? Aleluia! Porque a autocompaixão, ela é o que exatamente? A gente fica com pena de nós mesmos. Ai, meu Deus! É isso que acontece com a gente. Então, quando a pessoa pensa assim, eu estou só, ninguém me ajuda, então ela começa um processo de dor, ela já está num processo de medo, de tristeza, de angústia, mas ela entra no processo de autocompaixão, se sentindo ali daquela maneira, tendo dó de si próprio, quase buscando algum suprimento com alguém por falta de apoio, mas na verdade a autocompaixão, gente, é um sentimento de vazio. Quem já sentiu isso aí? Olha, aqui dentro não acha nada. Procura Deus, a presença de Deus, não tem a presença de Deus. Procura as pessoas, não tem ninguém. E aí o medo e a angústia e o desespero, o Espírito Santo de um lado fala, liga para tal pessoa, e o desespero fala, não, eu não vou contar o que está acontecendo comigo. Para nós sermos ministrados e curados, sempre algum profeta vai passar no caminho da nossa casa, mas vai ser aquele escolhido por Deus, não aquele que nós queremos. Sempre um homem, uma mulher de Deus vai passar pelo nosso caminho. E nessa noite eu quero dizer para você, eu já vejo Deus curando pessoas aqui nessa live. Eu já vejo Deus fazendo obra na vida de pessoas que estão aqui no nosso meio. Então, queridos, para te dar um apoio, eu quero dizer, você não é a única pessoa no universo que está passando por isso. Pelo contrário, ultimamente, o que mais aparece são pessoas com essas situações. E infelizmente, estes são sentimentos vazios que eles trazem perca de tempo, mas eles trazem muitas perdas de ordem material, de ordem emocional, física. A pessoa não consegue trabalhar, não consegue se expressar. Quando eu estava num processo de cura de uma situação que aconteceu comigo num trabalho, na época da Covid, Deus mandava eu vir para as lives e eu estava deitada na cama com uma depressão profunda. Eu não queria saber de nada. E cada vez que eu ia orar pedindo a cura, a única coisa que o Espírito Santo falava para mim, falava assim, abre os canais e vai para a live. Eu não tinha a mínima condição de chegar aqui. Mas nessa caminhada, nesse processo de cura, nesse processo de transformação e de libertação, Ele me trouxe para cá. E depois que Ele me trouxe, Ele me trocou de profissão. Ele me tirou de uma profissão de anos e me colocou para ser terapeuta. Uma coisa que eu jamais imaginei, trabalhar com terapia, trabalhar com a área emocional das pessoas.
Então, voltando aqui ao nosso estudo, voltando aqui a essa pregação da palavra de Deus, falando em autocompaixão, o ideal dentro de tudo isso que nós estamos falando é ter vontade de se levantar. A primeira coisa que tem que acontecer na vida da pessoa é dizer, eu quero. Enquanto a pessoa não falar isso, eu tenho vontade, não vai começar, não vai aparecer o processo da cura na vida da pessoa. Porque a cura, ela é de dentro para fora, tanto emocional como espiritual. E eu convido você a uma leitura diferente de um bom livro. Aliás, gente, falando nisso, eu quero deixar aqui nessa live, porque depois vai estar no canal do YouTube, você me segue lá, aperta o sininho. Eu quero deixar meu WhatsApp 69984075491. Você que quer fazer terapia, atendimento online, atendimento residencial, se você mora em Porto Velho, claro, fala comigo, eu estou atendendo. Você que quer conversar, você que quer uma oração, você que quer ajudar, patrocinar a obra de Deus, nós estamos abrindo a obra do Senhor para que o Senhor venha trazer pessoas para nós continuarmos o ministério, ungindo e fazendo tudo aquilo que o Senhor colocou na nossa mão. Então, nesse momento, eu convido você, o ideal é se levantar e reagir. Então, se você encontrar alguma pessoa no meio do caminho, a primeira coisa que você tem que falar para essa pessoa é o seguinte: vai chegar uma hora que você vai reagir. Você vai precisar de ajuda, mas você vai tomar uma decisão que você quer a ajuda. E agora eu quero deixar aqui 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, que é uma palavra de superação. E eu quero ministrar essa palavra de superação sobre a sua vida hoje. 2 Timóteo, eu separei aqui, capítulo 1, versículo 7. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Então, não pense que você é vítima de tudo que aconteceu ou está acontecendo, vítima de todas as pessoas, porque na realidade você vai ter que também assumir as suas responsabilidades espiritual e emocional, e você vai ter que lutar para mudar essa situação. E eu venho aqui essa noite convidar você, a mudar, a querer uma mudança, a dizer, eu não aceito mais esse medo, eu não aceito mais este complexo, eu não aceito esta rejeição, eu quero a cura na minha vida. Eu quero ser liberta. Eu ia falar uma coisa aqui, mas eu vou falar. Gente, porque as pessoas, elas têm espiritualizado tudo, colocando a culpa na prática demoníaca, em macumbarias, feitiçarias, que nós sabemos que existe o ocultismo, mas nós também temos que ter sabedoria, discernimento, espírito de vigilância, entendimento, preparação, para entender o que é espiritual, o que é emocional e como tratar esta situação. Veja bem, hein?
Então, se você é uma pessoa ou conhece alguém que tem pena de si mesmo ou se esconde dentro de uma capa do orgulho, uma capa do transtorno, da ansiedade, do transtorno da bipolaridade, da angústia, do desespero, chama essa pessoa para fora e diz para essa pessoa: aí dentro você não vai se curar. Dentro dessa capa você não vai se curar, você vai precisar tomar uma decisão de sair. Vamos falar um pouquinho de relacionamento? 2 minutinhos. Eu tenho muita palestra sobre relacionamentos e já estou começando a levar para os lugares essas palestras. Gente, os relacionamentos estão se acabando porque não existe na vida de casais, ou quando fala em relacionamento familiar, cura, interpretação da libertação e dos processos que são passados individualmente, que acaba se tornando uma frustração completa e total para toda a família ou para aquele casamento. Então, aquele relacionamento frustrado, ele acaba então se tornando, aleluia, um esconderijo de que tá tudo bem, que vai para frente, que vai dar certo, e é uma coisa mentirosa. E uma coisa eu vou te falar aqui, Deus ele não opera na mentira. Que tem pessoas que ela vem para receber um aconselhamento pastoral, um aconselhamento terapêutico, mas ela não traz toda a verdade. E aí, se nesse momento o pastor, ou o terapeuta, ou o conselheiro, enfim, que estiver na ministração da cura interior, da libertação, não buscar a raiz do que está acontecendo, fica do mesmo jeito, porque a capa está ali. E se você não enxergar aquilo, ou não houver realmente de dentro para fora o desabafo do que aconteceu, a pessoa não é curada. Eu passei por processos dolorosos na minha vida. Eu passei por situações na minha vida que são pessoas únicas que sabem. E o processo foi muito doloroso de cura. Vamos falar sobre a discriminação? Quantas pessoas são discriminadas? Gente, eu quero falar uma coisa para vocês. Hoje não, comigo. Quantas vezes eu fui discriminada quando eu mudei as minhas vestes? Você sabia? Quando eu mudei as minhas vestes, eu sofri uma discriminação tremenda. Eu sofri uma discriminação terrível. Eu era muito nova. Eu estava vindo para o Evangelho em 1997. Deixando o cabelo crescer. Eu sofri uma discriminação terrível. Hoje eu encontro pessoas. E eu quero citar, que eu separei aqui, Jeremias. Capítulo 1, versículo 4 a 9. Vamos falar um pouquinho dele para falar sobre a discriminação? Jeremias, ele era bem jovem, ele tinha 22 anos. E quando ele foi chamado por Deus, por isso que eu acho que ele não seria aceito pelas pessoas como profeta. Porque naquela época existia uma sociedade dos judeus, que era a sociedade judaica. Isso a gente aprende nos estudos da teologia, que essa sociedade ela era muito seletiva. E uma pessoa, ela só era considerada alguém depois da maioridade, né? Após ter realizado assim
aqueles fatos consideráveis para os judeus. E não foi o que aconteceu na vida de Jeremias. Jeremias teve um encontro com Deus, ou então Deus foi ao encontro de Jeremias. Jeremias, ele é declarado profeta chorão porque ele teve grandes sofrimentos, ele foi muito discriminado e ele foi levado para um reinado que era completamente idólatra, incrédulos, que não entendiam o que era a palavra de Deus. E ainda teve o confronto de profeta Ananias com ele, quando um dizia uma coisa e o outro dizia outra para o rei. Gente, que coisa terrível! Ele era um missionário, ele era um profeta missionário. Então eu separei ele aqui porque eu considerei algumas coisas na vida dele. Então, quando ele falou assim, no capítulo 1, ah, Senhor, eu sou uma criança, eu não sei falar. Deus, ele não aceitou a desculpa. Escuta só. Deus, quando ele nos chama para alguma coisa nas nossas vidas, seja de ordem profissional, material, espiritual, emocional, missões, ele não aceita desculpa. Ele chama e pronto. Mas a discriminação, ela é terrível. A discriminação, ela arrebenta com a vida da pessoa. E hoje nós sofremos essa discriminação. A primeira discriminação que nós sofremos é quando nós falamos que nós somos crentes. Não é verdade? É verdade isso. Oi, Solange. Abraço, querida. A paz do Senhor Jesus. Quando nós dissemos que nós somos servo de Deus, serva de Deus, já vem a discriminação. Agora vamos para o lado das mulheres. Quando a mulher diz que ela é uma pastora, que ela é uma missionária, pronto, aí que vem a discriminação mesmo. A discriminação, ela começa dentro de casa. A família não aceita. O marido não aceita. O marido fala, eu vou largar de você se você for pastora. Quem já sofreu isso? Olha o dedinho. E na época eu pensava, meu Deus, é o inimigo. Não. A discriminação, ela arrebenta com a nossa vida. Sabe por quê? Porque a sociedade, ela continua até hoje estipulando padrões para seguir, ditando o que é bom, o que é ruim, o que pode, o que não pode, mas na verdade está dentro da palavra do Senhor, que o Senhor não aceita discriminação. Nós somos servas de Deus e nós precisamos nos libertar de todas essas coisas que vêm ao nosso encontro, porque todos nós somos escolhidos do Senhor para uma obra, nós somos escolhidos para uma grande missão na terra, seja na área profissional. Pronto, discriminação na área profissional, gente. Quando você vai num encontro onde tem muitos homens, a discriminação é terrível. Mas eu quero trazer aqui Romanos capítulo 2, versículo 11, para te alegrar. A palavra do Senhor diz assim, porque para Deus não há acepção de pessoas. Você está sendo discriminado? Você está sendo discriminada? Vamos falar também dos homens. Certos homens estão sendo discriminados também. Muitas vezes porque não tem o estudo, muitas vezes porque não tem uma capacitação. Não é verdade? Quantas pessoas, esses dias, uma pessoa veio conversar comigo que ela precisava tirar cursos do currículo dela, porque o currículo dela era tão bom que ela estava sendo discriminada. E ela dizia para mim, pastora, ore por mim. Porque o currículo da menina era tão bom que quando a empresa pegava, já a discriminação já descartava ela. E aí eu fui orar. E quando eu comecei a orar, o Senhor disse a discriminação. E o Senhor me deu uma estratégia para entregar para essa moça. E se cumpriu.
Sabe por quê? Porque aquilo que é de Deus é cumprido na nossa vida. Aquilo que Deus não falou, nunca vai se cumprir. E agora, como que nós vamos ter o espírito do discernimento? Solange, o que você acha disso? É por isso que nós temos cada dia mais buscar a meditação da palavra do Senhor, buscar a fé, buscar a oração, buscar o entendimento das coisas, não sermos radicais. Temos que ser pessoas flexíveis, porque a flexibilidade, ela é trabalhada no ser humano, e nós temos que ser flexíveis tanto com o nosso próximo, com o nosso irmão, com a nossa irmã, com o nosso parente, como a flexibilidade tem que ser com a nossa própria vida. Tem pessoa que ela sofre de um complexo tão forte na sua vida que ela mesma se autodiscrimina. Eu não sou capaz disso. Não põe na minha mão. Não, eu não quero. E não é verdade. E eu sei de uma coisa: Jesus garante a vitória. Jesus, ele é fiel. Em Jesus há esperança para nossas vidas. Eu não sei qual é o problema que você está passando. Eu não sei qual horário você vai assistir essa live que vai ficar nos canais que eu tenho de Facebook, Instagram e YouTube. E eu peço, compartilhe essa live. Mas eu quero dizer para você, nem tudo está perdido. Deus quer resgatar a sua vida. Deus quer resgatar seus familiares. Deus quer entrar com a promessa dele na sua vida. Deus quer entrar na vida dos seus filhos. Sabe que nós muitas vezes não somos flexíveis nem com os nossos filhos. Muitas vezes nós fazemos discriminação com nossos filhos de um e de outro. Gente, é muito perigoso isso. Porque daí a criança cresce já com aquele complexo de inferioridade, com a situação muito delicada. Os adolescentes, quando eu comecei a atender, eu falei, eu não vou dar conta, Jesus. Eu não vou dar conta. Eu fui revelada por um profeta que eu fizesse atendimento com adolescentes. Eu falei, meu Deus. E quando eu comecei a trabalhar com a terapia, eu falei, eu não vou atender adolescentes. Adolescente é problema. Meu Deus do céu. Mas Jesus é o melhor de todos os psicanalistas, terapeutas, psicólogos, né? Então, eu quero deixar uma conclusão nessa noite que eu já vou estar encerrando. Desejando para você um melhor domingo, abençoado na presença de Deus. Eu vou orar com você. Se uma lagarta pensasse que ela é feia e que ela vai se rastejar a vida toda, ela não deixaria se preparar dentro daquele casulo para um futuro. Mas como ela sabia que ela ia se transformar em uma borboleta muito linda e ela ia voar para muito longe, ela aguentou o tempo da preparação do processo dentro do casulo. E a minha pergunta é, nesse momento você é uma lagarta ou uma borboleta? Se você estiver no papel da lagarta, não se preocupe. Fique forte no seu casulo, no processo preparatório, porque você vai ser uma linda borboleta para voar muito alto. E agora o Espírito Santo me dá uma revelação.
haverá uma reconstrução na sua vida e na vida da sua família. Escuta, eu vou usar a expressão: o Espírito do Senhor me revela que dentro do seu lar haverá uma reconstrução. Dentro da sua casa, no meio da sua família, no meio da sua parentela, haverá uma reconstrução de valores, de fé, de caráter, de situações complicadíssimas que tem pessoas que não contam para ninguém. Recebe aí, em nome de Jesus Cristo, porque isso é profético. O Espírito do Senhor me revela que tem pessoas aqui que sofrem de medo, de angústia, que já foi até o médico, que já sofreu até tratamentos, mas ainda não está curado. O Senhor diz: eu entro na sua vida agora. Eu trabalho na sua vida agora. Tem pessoas aqui que têm dons espirituais. Veja bem, a palavra do Senhor diz no livro de Romanos que os dons de Deus são irrevogáveis. Então, quando alguém dizer para você que um dom de Deus foi tirado, você fala mentira. Porque o Senhor nunca arranca um dom nosso. Mas nós, de repente, podemos parar no meio do caminho e os dons ficarem escondidos, parados no meio do caminho. E o Senhor me mostra que os dons de Deus na sua vida, eles serão explorados, eles serão abertos. Sabe como que eu vejo? Vocês sabem aquela história verdadeira da palavra, aonde Moisés parou e colocou o cajado e o mar se abriu? É essa visão que eu estou tendo agora. O mar vai se abrir, você vai passar e do outro lado você vai cantar o hino da vitória. Toma posse dessa palavra, ela é profética para a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém? Queridas, estou terminando mais uma live. Sou pastora missionária Ana Redana, da Igreja Vaso nas Mãos do Oleiro. Estamos aí trabalhando para procurar o local, para colocar a igreja de pé, porque as pessoas ficam buscando. Então vamos lá, né? Vamos lá, vamos fazer, né? Vamos fazer. Porque chega uma hora que o Senhor fala assim, ele se cansa, né? Deus está trabalhando. Solange Bonfim, Deus está trabalhando numa causa específica tua. Eu vejo Deus entrando, presta bem atenção. Ele está desmontando algo e Ele vai fazer uma coisa nova na sua vida. Toma posse. Em nome de Jesus. Fabiane, você é uma pérola do Senhor. O Senhor vai entrar, mas nessa noite Deus falou grandemente com a tua vida. Meire, Deus te usa como uma grande evangelista, sempre te usou, você sabe disso. E Ele diz para você: as almas, persevera. As almas é preciosa para o Senhor. Aleluia, Jesus. E no mais, ouvinte da palavra de Deus, você que entrou nessa live de madrugada, à noite, à tarde, eu não sei qual horário, eu quero dizer para você: Deus te aceita como você é,
mas ele entra na tua vida para te transformar. Deixa Deus trabalhar na tua vida. E se você precisar conversar com alguém, eu sempre falo aqui que essas cartinhas, elas não são levadas para outras pessoas. Sou eu mesmo que leio, sou eu mesmo que respondo. É por isso que às vezes demora. Eu vou deixar meu e-mail novamente, anaredana48@gmail.com, Ana com 2 N. Escreve para mim. Eu estarei respondendo. Como terapeuta, como serva de Deus, né? Conselheira, pastora, mentora, que aliás, a mentoria, depois eu venho trazer algo sobre isso, que tá tendo um bate-papo aí, né, no divã para algumas pessoas. Então a gente tem que vir falar sobre a mentoria, porque tem pessoas que estão falando completamente errado o que é realmente ser uma mentora. E no demais, todas essas pessoas que já te decepcionaram, uma coisa você pode ter certeza, e você sabe disso: Jesus nunca nos decepciona. Você pode confiar no Senhor. Ele é o nosso melhor amigo. Ele é aquele que não nos abandona. É aquele que cuida de nós. É aquele que nos oferece a mão amiga quando a gente está sem vontade nem de levantar da cama. Isso que é verdade. Quero agradecer a Deus. Hoje teve um culto num lar, já da igreja Vasos nas Mãos do Oleiro. Aliás, preciso fazer, né, já esse anúncio. Nós estamos fazendo culto nos lares. Nós quem? Eu e a missionária Conceição. Quando ela não pode ir, eu vou sozinha. Como a igreja Vasos nas Mãos do Oleiro. Ah, mas pastora, eu já tenho meu ministério, mas a senhora vem fazer o culto para mim mesmo assim? Vou, não tem problema. Ah, pastora, mas você vem para orar pela minha família, mas eu não vou se unir no teu ministério. Não tem problema. Mas por que a gente anuncia o nome do nosso ministério? Porque o nosso ministério já é registrado, já está online, já estão trabalhando, então eu tenho que anunciar para continuar a obra do Senhor. Mas nós somos missionários de Deus nessa terra. Então, por onde o Senhor nos chamar, nos levar, Deus é conosco, nós somos com todos, e a obra do Senhor é isso aí, né, gente? Quero deixar um abraço aí para a família da Meire, um abraço para a Fabiane, um abraço para a Solange, um abraço para minha querida madrasta aqui, que eu não sei se ela já saiu, Isabel. Quero deixar um abraço aí também para todos os ouvintes, para a Poliana, Midiane, pastora e missionária Terezinha Moreira. Gente, sexta-feira que vem eu vou estar na Casa de Oração Luz Divina, na Avenida Mamoré, pregando a palavra de Deus. Você que quer dar um pulo lá, esse missionário esse ministério é da pastora Terezinha Moreira. Nós já fizemos lá um propósito de 6 sexta-feira, foi bênção de Deus, e nessa sexta-feira nós estaremos lá. Estamos aguardando aí o folder, né, missionária Terezinha, para a gente colocar. Vai lá, compartilha, ajuda, e nós estamos nesse processo. Quero deixar um abraço aí para a missionária Conceição, dizer à missionária Conceição, Deus abençoe sua vida, sua família. Graças eu dou ao Senhor por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele vai fazer. As demais coisas serão acrescentadas. Amém? Vamos orar? Nesse momento eu quero que você olhe para minha mão. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento eu oro pela vida dos teus filhos e das tuas filhas.
Papai querido, nós entramos nessa live para falar sobre cura interior, para falar sobre os complexos que existem na vida das pessoas, mas eu creio pelo poder do Espírito Santo que nesta hora o Senhor pode entrar na vida desta filha, deste filho, Ramanto Rebia Subcanta Remanaia, quebrando toda barreira, toda muralha, repreendendo todo espírito contrário, todo espírito de inveja, traição, contenda, discórdia, todo espírito de desunião. Meu Deus e meu Pai, entra nesta família, entra neste casal, entra nestas vidas, entra com esta pessoa neste trabalho, entra com esta pessoa nesta situação, nesse processo de justiça, entra, canta labasturi me canta remanaia, aonde nós não podemos entrar. Espírito Santo de fogo, de poder, de autoridade, vai quebrando as muralhas, vai quebrando as barreiras, vai tirando todos os impedimentos agora. Papai querido, eu creio no teu poder, na tua autoridade. Em nome de Jesus eu ministro a bênção, eu ministro a cura, eu ministro a restauração, eu ministro a libertação desta pessoa, e eu digo em nome de Jesus, seja curado, seja liberto, seja transformado para a glória do nome do Senhor. Amém. Graças a Deus. Aleluia, glória ao nome do Eterno. Estamos encerrando essa live, compartilhe essa live. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus. Peço oração aí para vocês, pelo ministério, pelo andamento da obra de Deus também. Aleluia. E que nós possamos continuar confiando no Senhor, continuar crendo que o Senhor é o Deus de vitória. Paz do Senhor, Meire, paz do Senhor Jesus, minhas queridas, meus queridos. Grande beijo para vocês, abraço. Pastora missionária Ana Redana, Vasos nas Mãos Oleiro, Porto Velho, Rondônia. Deus abençoe a todos. Um bom domingo, bom descanso para vocês. Até mais.